Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como combinado, estamos aqui conectados, aguardando a chegada de alguns irmãos para a nossa live esta noite. A gente propôs um tema ontem e o tema foi bem interessante. Algumas pessoas já nos procuraram, dizendo estar conosco agora às 21 horas. Nós estávamos cultuando a Deus até esse presente momento, ouvindo uma palavra do nosso pastor presidente aqui do campo de Fernandópolis. Mas nesse momento nós iniciaremos a nossa transmissão. Estou aqui com meu companheiro, amigo, presbítero Micael e professor, bacharel em teologia, que esclarecerá para nós esta noite algumas perguntas, algumas questões a respeito do fim. Glória a Deus, está chegando gente, está chegando amigos. Deus abençoe o Anderson, Deus abençoe o Lucas, Deus abençoe a todo mundo. Meu amigo Marcos, né? Marcos aí da cidade de Cosmorama. Marcos, chama todo mundo, gente, compartilha, convide mais gente. Essa noite será uma noite esclarecedora. Temos muitas perguntas a serem feitas aqui. O professor Micael é uma bênção, tem sido um instrumento de Deus. Já tem também seu livro escrito. Daqui a pouco estarei apresentando aos irmãos o livro do presbítero Micael, que é professor bacharel em teologia, que estará nos ajudando esta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Está chegando aí, Reinaldo. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a todos. Todos. Nós estamos pelo Face, no seu, pelo Instagram. Gente, nós estamos aqui no meu, pelo Facebook, no Instagram, pelo do PB Michael Henrique. Nós estamos no Insta também, pelo arroba PB Michael Henrique. Iago, Deus abençoe a missionária Valdirene. Deus abençoe o pessoal que está chegando aí. Fala aí, professor, salve do povo. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado. Nós estamos aqui nessa noite para compartilhar convosco acerca do tema que nós propomos. Em sua opinião, já estamos vivendo o período da grande tribulação? Algumas pessoas responderam que sim, outras que não. Nós vemos que alguns têm as suas bases bíblicas e teológicas. Nós queremos compartilhar com vocês nessa noite alguns textos bíblicos da palavra de Deus para nós meditarmos sobre esse assunto diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Deus abençoe a Aline, Deus abençoe a Leila, Deus abençoe os meus amigos aí, familiares aí do estado do Paraná. Deus abençoe a Deise, Luiz. Chega, gente, vem chegando. Essa noite Deus tem respostas através da Bíblia Sagrada para o nosso coração. O tema que nós propomos para todos esta noite é: estamos vivendo a grande tribulação? Como será o fim? Então você pode elaborar a sua pergunta. Eu já tenho algumas perguntas aqui que eu farei para o professor, e eu tenho certeza que, à luz da Bíblia Sagrada, nós temos respostas para estes acontecimentos e daquilo que se dará no fim. Então fique antenado, elabore a sua pergunta. Irmã Mara, Deus abençoe os irmãos aqui da igreja Assembleia de Deus do Jardim Paulista. Natiele, Deus abençoe o grupo que está conosco aí no Instagram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Antônio, Assembleia de Deus do Corinto, Ricardo, a Carla. Carla, essa noite a chapa vai esquentar aqui. Nós queremos saber, estamos vivendo a grande tribulação? Glória a Deus. Luciano, Deus abençoe sua vida. Luciano Rodrigo, meu amigo Sabrina, Anderson, tem bastante gente conectada conosco. Pessoal, como proposto, nós vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse momento. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, chama alguém, convide alguém que tem dúvidas acerca desse assunto, esse assunto que é relevante e bom para esses dias que estamos vivendo. Tem muita gente aí circulando vídeos, né, de todos os tipos, já precedendo aí o anticristo, dizendo que ele já está por aí e que ele é o presidente de uma nação. Então, essa noite, à luz da Bíblia Sagrada, nós esclareceremos todos esses viés aí, trazeremos respostas à luz da Bíblia Sagrada a respeito dessas questões. Glória a Deus. Deus tem resposta
para nosso coração nesta noite. Amém, Iago. Glória a Deus. Então feche seus olhos aí onde você está. Pastor Micael, ora a Deus por nós. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento, ó Deus, de comunhão. Sim, cada um desses irmãos, ó Pai, que estão nessa transmissão ao vivo. Sim, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, ó Deus. Alcança aqueles, ó Pai, que estão aflitos e preocupados. Sim, Senhor. Com a tua graça e a tua misericórdia. Que a tua palavra traga esperança para cada coração. Sim, Jesus. Ilumina-nos a tua palavra nessa Sim, noite. ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor com essa canção. Aleluia. Divan, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Luiz, eu lembro que o Senhor falou no mês de setembro que turbulências virão e logo passarão. Amém. Deus é fiel. Deus abençoe os irmãos de Cambará, meus familiares que estão conosco. Bastante gente conectada aí, bastante gente antenada. Aquilo que Deus irá falar conosco esta noite, através da palavra de Deus. Gente, o tema é esse. Estamos vivendo a grande tribulação. Como se darão os acontecimentos do fim? Então elabore a sua pergunta. Você que está online, você que está conectado. Esta noite nós estamos aqui com o professor presbítero Micael, que estará nos ajudando a esclarecermos algumas questões. Pessoal, não se esqueça, nós estamos online aqui pelo Instagram, @pbmichaelhenrique, e também no Face do nosso amigo presbítero João Carlos Gonçalves. Acesse aí, compartilha com alguém, fique à vontade para você assistir, acompanhar e mandar as perguntas aonde você tiver mais facilidade, tá bom? Vamos seguir. Deus abençoe o Lincoln, meu amigo aí de Curitiba, Assembleia de Deus, Alpes conosco. Pastorzão, eu te vi aí, viu? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os nossos irmãos aqui no Instagram também. Nós vamos começar, pessoal. Existem algumas curiosidades que talvez alguns de vocês não saibam, mas o professor estará nos ajudando aqui esta noite. Você sabia que 1/4 da Bíblia estão entre profecias cumpridas e não cumpridas? Eu gostaria de saber a resposta aqui do professor a respeito dessa parte, desta parcela da Bíblia em profecias cumpridas e não cumpridas. Pois bem, queridos, a Bíblia é cheia de textos e histórias, e dentre estas nós temos 1/4 que foi específica e destinado, meu amigo João, para as profecias. Isso aqui nos traz uma relevância quanto ao assunto, pois já há uma gama de pessoas que dizem que as profecias bíblicas não têm relevância. Todavia, como o presbítero João já do texto bíblico, nos seus 66 livros, eles estão destinados acerca das profecias. A maior delas, nós sabemos, Gênesis 3,15, a semente da mulher, a vinda de Cristo, já se cumpriu, e muitas delas ainda estão para serem cumpridas. Olha aí, pessoal, então, existem profecias bíblicas de acontecimentos que estão para se cumprir. Esse período que nós estamos vivendo, nós vamos já fazer algumas perguntas aqui ao nosso professor. Este período que nós estamos vivendo é um período de um cumprimento profético? Nós estamos sobre um juízo de Deus? O que está acontecendo nesses dias? Pastor Ney Molina, elabora a pergunta. Estamos aqui com o professor Micael, que estará nos ajudando esta noite. Queridos, a Bíblia nos informa que o espírito do anticristo e o espírito da iniquidade, meu amigo João, ele já impera sobre a face da terra. Nós vemos diversos acontecimentos, o mais recente deles agora, a peste, a enfermidade do coronavírus, o Covid-19, essa pestilência que tem alcançado todo o globo terrestre. Todavia, nós vamos observar aqui, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós ainda não estamos vivendo o período profético literal da grande tribulação.
Glória a Deus. Glória a Deus, né, gente? Já estamos entrando aí no tema, né? Quem está chegando agora, nós estamos aqui abordando um tema relevante para os dias que estamos vivendo, acerca da escatologia bíblica. A pergunta é: estamos vivendo a tribulação? Mas tem mais uma curiosidade bíblica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês sabiam que a Bíblia fala 1845 vezes sobre a segunda vinda de Cristo? É isso mesmo, professor? É muita vez, né? São muitas vezes citadas, né, gente? São muitas passagens bíblicas, queridos, que falam de maneira direta e indireta sobre a segunda vinda de Cristo. Aqueles que são leitores, são acadêmicos ou autodidatas, conhecem esse período como a parousia de Cristo, tempo este que a Bíblia fala da segunda vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Segundo a visão futurista, pré-dispensacionalista, Jesus vem nesta segunda vinda em duas fases distintas. A primeira, a iminente volta, o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Pode acontecer a qualquer momento. Você está preparado, meu irmão? E depois, uma segunda vinda em glória, que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ele sobre o Monte das Oliveiras, junto com a sua igreja, para trazer a vitória, a consumação final ao seu povo. Glória a Deus. Gente, vale lembrar que a promessa de Jesus, ela não é uma utopia, tá? Ela não é uma utopia. Olha só, professor, ouvi alguns estudiosos e pastores dizendo que o arrebatamento está previsto para o semestre de 2020. O que tem a dizer sobre isso? Olha só, gente, já estão surgindo aí as perguntas. Olha que pergunta, né? Glória a Deus, irmã Valéria. É uma pergunta muito importante. O professor vai nos responder aqui essa noite. Queridos, por diversas vezes, a humanidade tentou marcar a volta de Jesus. A igreja em Tessalônica, meu amigo João, uma das mais influentes do Novo Testamento, eles eram ansiosos pela vinda de Cristo. Eles aguardavam de maneira urgente, emergencial, de tal ponto que chegaram a pensar que Jesus havia voltado e eles haviam ficado. Eles pensavam que Jesus havia vindo e deixado eles para trás. Todavia, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que de forma nenhuma Cristo ainda não voltou, Cristo ainda não havia voltado, e neste interim, quase 2 milênios que já se passaram, pois Jesus ascende ao céu no ano 30 depois de Cristo, então completarão 2000 anos em 2030, Jesus não deixou uma data marcada para a sua vinda. Glória a Deus. Por diversas vezes a humanidade tentou, os maias marcaram o fim do mundo para o ano 2000, Há um estudioso do século XIX por nome de Miller, que datou a vinda de Jesus para a volta dos anos 1800, e todas essas datas foram frustradas. Jesus disse estando na terra: do dia e hora ninguém sabe, senão meu Pai que está no céu. Nós acreditamos que hoje Jesus Cristo glorificado já sabe, meu amigo João, aleluia, o dia que ele virá. Todavia, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem potestades e nem o ser humano pode datar a volta de Cristo. Fato é, ela é iminente, acontecerá a qualquer momento e nós precisamos estar preparados. Olha só, gente, tem uma pergunta aqui interessante. O anticristo já está no mundo há muito tempo? Volta lá, pergunta. Há muito tempo, porque aquele dia que Cristo não é o Salvador também é este o anticristo. Os anticristos já estão no mundo há tempo, porque aquele dia que Cristo não é o Salvador, não consegui entender, mas a gente vai tentar explicar isso aqui, viu, pastor Ivan? Deus abençoe o Bruno, meu amigo em Curitiba. Deus abençoe, gente, todo mundo que está conectado. Nós estamos aqui tirando algumas dúvidas. Vale a pena a gente considerar que nasceu até mesmo uma religião, né? Uma religião
O que vocês acham sobre o Daciolo ter falado que aconteceria isso e que quase todos rirão dele? Também seria ele um profeta? Vou te responder já já, Rodrigo. O professor vai nos ajudar. Pastor Adilson Pimenta, Deus abençoe o senhor, a presença do senhor conosco. Ade Muritinga. Gente, vale a pena a gente considerar algumas coisas. Quem se lembra, 2000 viria e não se passaria. Era uma data a qual muitos curiosos, estudiosos tinham dado, a qual o mundo acabaria. Teve gente que até doou dinheiro, né? Até doou dinheiro. Deus abençoe, especial trabalho. Deus abençoe, pastor Ney. O senhor é um incentivador nosso. O senhor é referência para nós. Deus abençoe a vida do senhor. Vale a pena lembrar que teve gente, né, que se despediu dos familiares, comeu o que tinha vontade, porque achou que nós não entraríamos nos anos 2000. Mas vai lá, professor, responde aí. Com certeza Jesus sabe, pois revelara o Apocalipse a João. Ele sabe sim. Hoje eu vi alguém dizendo assim, que ele não sabia quando estava na terra, tá? E o professor vai falar sobre isso agora. Queridos, nós precisamos ter em mente e definir algo na nossa compreensão escatológica acerca do fim dos tempos, que Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e do versículo 6 em diante. Olha o que Paulo vai dizer àquela igreja. Agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Está falando sobre a manifestação do homem do pecado, o anticristo. Agora preste atenção nisso. Porque já o mistério da injustiça opera. Já o mistério da injustiça, ele opera. E em segunda de João, na segunda epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 18, João escreveu, meu amigo, filhinhos, é já a última hora. João vai chamar de espírito de anticristo todo aquele que nega a Jesus como Deus e como Filho de Deus. Então, tudo e todos, queridos, que negam a Jesus como Deus e Filho de Deus, e que negam a eficácia da morte vicária de Cristo por amor à humanidade, infelizmente estão sofrendo a influência desse espírito chamado espírito do anticristo. Nós temos na história alguns homens. O imperador Nero, no primeiro século, Nero matou tanta gente crucificada em Israel, que naquele período faltou madeira de tanta cruz que o Império Romano fez para crucificar os crentes. Nós temos, amigo João, Hitler, Mussolini, Stalin, o próprio Nimrod, homens, né? Nimrod, lá no Gênesis, no início, são homens que tipificaram, prefiguraram a pessoa maligna do anticristo. Portanto, o espírito do anticristo já opera no mundo, porém, ele ainda não se manifestou. Olha aí, glória a Deus. Então, como respondido aqui pelo professor, olha só. Professor, qual o significado das igrejas de Filadélfia, Laodiceia no Apocalipse? Antes dessa resposta, nós responderemos a pergunta do Rodrigo a respeito do cabo Daciolo. Eu gostaria que o professor fizesse uma pontuação a respeito do cabo Daciolo, que tem sido aí alguém pronunciando acontecimentos futuros. Meus irmãos, a Bíblia nos fala acerca de profecias que nós não devemos julgar o profeta ou a pessoa que profetizou. Nós sabemos que isso é assunto para outra transmissão, meu amigo João. Todavia, quando uma palavra é transmitida, o que está em voga, o que está em pauta, é a relação que esta palavra tem com as escrituras sagradas. Não é aquele que a profetiza, mas é o quanto de base bíblica aquilo que está sendo profetizado possui. Estas falas de Cabo Daciolo, dentre muitos outros, um deles, não sei se os irmãos conhecem, o profeta T.B. Joshua, profeta africano,
ele falou há algum tempo atrás sobre algumas doenças e pestilências que alcançaria todo mundo. Estas profecias, meus irmãos, estão em acordo com a palavra de Deus, todavia, nós precisamos sempre colocá-las em uma balança de análise e interpretação bíblica. Se aquilo que está sendo falado possui uma base na santa palavra, deve ser ouvido. Caso contrário, 1 Tessalonicenses 5, 21, examinai tudo, retém o que é bom, o que não é bom, deixa para lá. Amém? Amém, Rodrigo. Tá aí a resposta, né? Agora nós vamos ao pessoal que está chegando. Gente, nós vamos dar início aqui a uma série de perguntas que eu fiz para o professor, que eu tenho, mas nós responderemos ao meu primo Flávio aí da capital. Deus abençoe o Sérgio, Deus abençoe a missionária aí de Santo Antônio da Platina, da igreja do pastor Miguel. Gente, essa live vai ficar depois, vocês podem compartilhar, vocês podem rever. Tem muita coisa, o pessoal que está conosco aqui no Instagram também, tem muita pergunta, tem muita coisa. Diz que no final dos tempos apareceriam falsos profetas. Verdade, viu, irmão Marcos? E o que tem surgido por aí. Gente, qual o objetivo da nossa live? A pergunta é, estamos vivendo o quê? Existem várias linhas de pensamento e existem muitas pessoas apavoradas. Então, à luz da Bíblia Sagrada, o professor vai nos ajudar a esclarecer estes acontecimentos. Ele pergunta do Flávio aí da capital, e depois eu já tenho uma pergunta elaborada para o professor. Professor, como o Flávio perguntou para nós, as igrejas da Ásia Menor, o que elas representam dentro do estudo escatológico? Queridos, há duas linhas de visão da teologia bíblica. Uma delas chamada de aliancista, onde a igreja e Israel são povos unidos e povos semelhantes. A outra linha de interpretação é chamada de dispensacionalismo. No dispensacionalismo, meus irmãos, há 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o milênio. Dentro dessa visão dispensacionalista, que nós não podemos nos esquecer, meu amigo João, existem os moderados, sim, que interpretam as profecias de maneira moderada com relação às dispensações, e existem aqueles ultradispensacionalistas que tudo desejam interpretar através das dispensações. Não se engane. Algumas pessoas dizem que essa doutrina foi elaborada por Darby, John Nelson Darby, em 1840. Todavia, Darby foi o homem que esquematizou e que fundamentou essa teoria, que já era conhecida por muitos da igreja há muitos anos e há muitos séculos atrás. Pois bem, dentro dessa visão, queridos, na pergunta do Flávio, meu primo da capital, a igreja de Filadélfia é o símbolo da igreja fiel, é o símbolo da igreja que será levada para o céu. Aleluia. É o símbolo da igreja remanescente, daqueles que, independentemente da placa, da denominação, são fiéis a Jesus Cristo. E a igreja de Laodiceia representa o tempo que a igreja como um todo está vivendo hoje. Um tempo de esfriamento, um tempo de dificuldades morais, civis, familiares e, sobretudo, espirituais. Dentro de uma Laodiceia infiel, Deus mantém a sua Filadélfia, que é fiel em todo o tempo, e a igreja que será levada para o céu com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Essa interpretação se aplica dentro da visão dispensacionalista como uma simbologia, não é literal, uma simbologia das 7 igrejas da Ásia Menor. Tá aí a resposta para o Flávio, né? Aí de São Paulo. Rafael, meu amigo de Santo Antônio da Platina, um abraço, viu? Deus abençoe a você, seu pai, sua família, todos aí, em nome de Jesus. Queridos, está surgindo aqui algumas perguntas, mas eu preciso adentrar ao tema. O tema proposto para a nossa live hoje é:
Nós estamos vivendo a grande tribulação? Isto posto, nós temos aqui algumas perguntas que eu tenho para fazer para o professor, que eu acredito que vai esclarecer para nós este momento que estamos vivendo. Os acontecimentos presentes revelam a vinda de Cristo? Professor, responde para nós o que está acontecendo. Meus irmãos, eu creio que a resposta, meu amigo João, para esta questão, ela é dupla. Entenda? Ela pode ser sim e ela pode ser não. Isso acontece por quê? Isso acontece, queridos, porque a vinda de Jesus seria marcada, diz a Bíblia, sobretudo em Mateus capítulo 24, no sermão profético, Jesus vai falar de enfermidades, de pestilências, de guerras, de rumores de guerras que antecederiam a sua vinda. Todavia, nós precisamos nos atentar, pois estas coisas acontecem a todo momento e vêm ocorrendo, meu amigo João, em toda a história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, estas coisas vêm ocorrendo. Todavia, não deixa de ser um prenúncio para nós esta ocorrência do coronavírus que tem afligido todo mundo. Não deixa de ser, mais uma vez, um aviso da palavra de Deus. Eu creio nisso. Glória a Deus. Eu creio que há em Deus o propósito de despertar o seu povo, chamar a atenção daqueles que estão distantes da fé, chamar a atenção daqueles que nunca pensaram em servir a Deus. Deus usa estes tempos difíceis, trabalhosos e de pestilências para recordar à humanidade que um dia Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Você pode manifestar alegria por isso e glorificar o Senhor? Então tá aí a resposta da nossa primeira pergunta. Eu estou vendo algumas pessoas chegando. Dona Augusta, Deus abençoe a senhora. Vamos dar esse dado aqui, amigo. Deus abençoe. Tem um dado aqui importantíssimo que o professor quer passar para nós. Olha só. Queridos, eu quero compartilhar um dado com vocês. Em 1960, no Chile, ocorreu o maior tremor de terra já medido na escala Richter. 9,5 graus. 9,5 graus na escala Richter, vitimando, matando apenas, entre aspas, entenda, 5.700 pessoas. 5.700 pessoas morreram neste terremoto que ocorreu no Chile. Já na China, em 1556, morreu também em um terremoto aproximadamente 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Em 1976, na China também, quase 700 mil pessoas morreram. Perceba, amigo, nós estamos falando de números aproximados a 1 milhão de pessoas morrendo em uma única catástrofe, em um único acontecimento. Agora, vejamos o que a Bíblia diz a respeito do início da grande tribulação, na abertura de um dos 7 selos, que nos revelam 7 pontos iniciais da grande tribulação, e em um deles, meus irmãos, em um deles, a Bíblia vai nos dizer, em um destes selos, a Bíblia vai nos mostrar que um quarto da população terá a sua vida ceifada. É muita gente, né, meu amigo? Olha só, gente, esses dados são muito importantes. Por hora, a ONU, nós temos 870 milhões de pessoas que passam fome na Terra. Estes acontecimentos estavam registrados em Mateus capítulo 24. De doenças, não me falha a memória,
São centenas de milhares de pessoas que morrem anualmente com doenças. Por aí vai, tuberculose, a mais atual agora a AIDS, que é uma peste que mata muito, e muitos outros dados que tem aterrorizantes que estavam registrados na profecia. Deus abençoe a Priscila, a Clínica Revive está conosco também. Mas tem mais uma pergunta aqui. O professor respondeu aqui para nós se os acontecimentos presentes revelam a vinda de Cristo. Então ele respondeu para nós. Mas tem mais uma pergunta. Eu vi o Helder aí. Cadê a pergunta, Helder? Glória a Deus. Vai lá, pode responder. Vamos aguardar o Helder enviar a pergunta aí de novo. Deixe-me ler esse texto para os irmãos. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, disse João, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar, olha isso pessoal, poder para matar a quarta parte da terra, com espada. Isso aqui nos fala de perseguições, sobretudo religiosas, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Eu não sei você, mas eu dou graças a Deus. Glória a Deus. Porque dentre tantas catástrofes que nós já vimos, no período da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus tiveram a sua vida ceifada, dentre tantas outras. Agora o Covid-19 tirando a vida, sobretudo de pessoas idosas, pessoas já de idade avançada devido às complicações. Mas isso, meus irmãos, não está nem perto, meu amigo João, de 1/4 da humanidade. Há um dado de que hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Quase 8 bilhões, entre 7 bilhões e meio a 8 bilhões, sendo 3 bilhões desses estão na China e na Índia, duas nações superpopulosas da Terra. Todavia, meus irmãos, os números que nós vemos de morte não são de 2 bilhões ou 1 bilhão e alguns milhões de pessoas, graças a Deus por isso. E isso aí nos revela que nós ainda não estamos vivendo o período da grande tribulação, e nós cremos, respeitamos aqueles que não creem, com as suas bases, respeitamos-los, todavia cremos que não estaremos aqui nesse período, estaremos nas bodas do Cordeiro com Cristo Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tem bastante gente chegando. Pessoal, compartilhem aí nas salas, chamem, convidem pessoas. O assunto essa noite é um assunto muito relevante. O assunto é: estamos vivendo a grande tribulação? Tem uma pergunta interessante aqui. Os iminentes acontecimentos revelam se estamos vivendo na grande tribulação? O professor disse já agora com a primeira resposta, mas ele vai pontuar para nós aqui acontecimentos. Ele já tem discorrido aí a respeito dos selos, né? Dos selos. Vale lembrar, gente, vale lembrar que tudo isso acontecerá com a permissão de Cristo, tá? Com a permissão de Cristo. Ele, quando venceu a morte, aleluia, glória ao nome do Senhor, ele é digno de desatar os selos do livro, tá? Então está nas mãos dele. Eu quero lembrar àqueles que estão preocupados que tudo está no controle do Senhor. Nós não somos filhos de um pai assustado que é pego de surpresa não, viu, gente? Pastora Damares, Deus abençoe. Certamente está muito certo, está muito perto, né, Valéria? Está muito perto de acontecer isso aí. Tem perguntas aqui, pastor Micael? Tem uma pergunta aqui, queridos, nós queremos responder. Estamos virando aqui a câmera para fazer a leitura, que o Instagram não permite essa versatilidade da câmera, mas o irmão Jean Vitor, irmão Jean, uma bênção, um amigo, Deus abençoe grandemente, citando o texto de Apocalipse capítulo 13,
onde a Bíblia fala sobre a perseguição. Nós cremos, queridos, que a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, o anticristo e o falso profeta, perseguirão os santos, que neste contexto do capítulo de número 13, são aqueles que, após a manifestação do anticristo, revelarão e terão as suas mentes esclarecidas que ele não é o Salvador da humanidade, ele infelizmente é o homem do pecado, o iníquo, e portanto ele vai perseguir aqueles que mesmo após a volta de Jesus, eles desejarem servir a Deus. Servir a Deus após a vinda de Jesus, o arrebatamento, será algo que custará a vida daqueles que ficarem. Portanto, não se esqueça, a escatologia bíblica tem esse propósito: trazer esperança e responsabilidade no coração do crente. Glória! Em todos os seus ensinos, Jesus nos orientou estarmos atentos e vigilantes para encontrar com o noivo, porque servi-lo depois desse período não será fácil. Gente, tem uma pergunta interessantíssima aqui do vereador Claudinei Rodrigues. Nós somos pré-tribulacionistas. Se nós estivéssemos vivendo a grande tribulação, em que isso implicaria a nossa salvação? Ah, Claudinei, que pergunta boa. Eu quero que o professor responda para nós essa pergunta. Meus irmãos, o fato de nós, de repente, na visão de alguém, nós estarmos vivendo a grande tribulação, se esse fato for uma realidade, a primeira coisa que nós precisaremos enfrentar é que quase todas as profecias, meu amigo João, de julgamentos da Bíblia não são literais. Para que isso seja uma realidade, as profecias precisam ser totalmente alegóricas e simbólicas, algo que nós não contemplamos. Todavia, respondendo o vereador Claudinei, em que isso implicaria na nossa salvação? Biblicamente, em nada. Pois a salvação sempre foi e sempre será pela graça, favor imerecido de Deus, através da fé. Os santos do Antigo Testamento tinham a sua fé pautada na vinda de um Redentor, de um Salvador. Jesus disse que Abraão viu o seu dia. Pela fé, Abraão aguardava a vinda de um Salvador. Hoje nós temos Cristo revelado e a sua palavra, e pela fé em Cristo nós somos justificados dos nossos pecados. Todavia, se nós já estivermos vivendo a grande tribulação, podemos estar preparados e nos atentar, pois perseguições de ordem religiosa terríveis, meus irmãos. Não estou falando de perseguições do Império Islâmico, da religião islâmica, nada disso. Estou falando de perseguições a níveis mundiais, com matanças gigantescas de cristãos, com vidas sendo ceifadas de maneira cruel e terrível, porque o Apocalipse diz, meu amigo João, que o anticristo vai arrogar para si toda a adoração. Mas eu queria ler com você um texto da palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que nos diz assim, e esperar dos céus a seu Filho, Jesus, a quem ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. Aleluia. Nós esperamos do céu aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, e agora que nos livra da ira futura. Aleluia. Está escrito que Jesus Cristo nos livra da ira futura. É como aquele hino da harpa cristã, conhecido de todos nós. Nossa esperança é sua vinda,
O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Ele vem, gente, ele vem. Glória a Deus. Tem uma pergunta interessantíssima aqui, esclarecedora, vai tirar muitas dúvidas de muita gente. Há personagens contemporâneos que são candidatos a serem a personificação do anticristo? O ambiente está propício a esta aparição? Vale lembrar com essa pergunta que tem muita gente dizendo ser o anticristo já está entre nós. O professor vai explicar melhor, mas pessoas considerando o Emmanuel Macron anticristo e tantos outros personagens aí, o Papa, algumas pessoas já falaram, tem gente dizendo ser lá o coreano lá. Então o professor vai tirar esta dúvida, tá, gente? Que é uma dúvida que a Bíblia revela para nós com clareza, se ele está por aqui ou se é o Espírito dele que está atuando, se ele já está personificado. Então fala para nós, professor, essa pergunta aí. Queridos, como eu vos disse agora há pouco, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, quando João diz que já é a última hora e que muitos estão se fazendo anticristo, nós vemos a personificação deste personagem, como nós dissemos agora há pouco, em diversos homens e mulheres terríveis da história. A questão do ambiente estar propício para esta aparição é algo indubitável, algo que não resta dúvidas, meu amigo João. Pense você hoje em um colapso econômico gigantesco em todo o globo. A pestilência, a enfermidade tragando vidas e de repente, meu amigo, aparece lá no televisor um homem que é o salvador da pátria. Ele cura esses doentes, ele traz paz sobre toda a terra, porque Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12 diz que este homem, denominado anticristo, fará um tratado de paz, 3 anos e meio de uma falsa paz. Então o ambiente está cada vez mais propício. A vocês que são alunos da Escola Bíblica Dominical, há alguns dias atrás, nós tivemos uma aula sobre a globalização. E a globalização hoje fez com que tudo e todos estivessem mais perto e envolvidos. As mídias sociais, as redes sociais, a mídia televisiva, os repórteres nos 4 cantos da terra, tudo isso facilitou demais a informação. Portanto, se aparecer alguém com estas qualidades, esses atributos, fazendo essas boas obras, certamente muita gente classificaria essa pessoa como o anticristo. E vale ressaltar que os judeus, meu amigo João, os judeus que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, eles vão acreditar que este homem é o Messias. Vão acreditar nesses primeiros 3 anos e meio de falsa paz, que esse homem é o Salvador da humanidade. E só depois terão a sua mente despertada e confessarão Jesus Cristo como único Senhor. Sobre essa questão aí, Flávio, personagens contemporâneos que são candidatos, eu não creio que há alguém na mídia hoje, nos governos políticos, que nós possamos conjecturar, supor que seja essa pessoa, até porque a questão política do mundo está defasada, está desacreditada. Então nós cremos mais em um líder político e religioso, talvez vindo do povo árabe, porque descendente de Abraão, os judeus, meu amigo João, só aceitarão um descendente de Abraão, e talvez ali do povo árabe venha esse personagem
que vai subir do mar, vai subir dentre as nações para o seu império de 7 anos, 3,5 falsa paz, 3,5 de guerra. Olha só, gente, vale a pena nós considerarmos que o cenário global, mundial, está preparado. Como dito aqui já, o espírito do anticristo atua desde muitos e milhares de anos atrás, ele já está atuando. Tá? Então ele está preparando um cenário, tá? Da qual ele se manifestará personificado, como pessoa, tá? Então, esses personagens que a gente vê aí, algumas pessoas falando, é o fulano, é o ciclano, desconsidere isso, porque tem um sinal bíblico claro, que ele ainda não se manifestou. Por causa do que, professor? Que ele não se manifestou até agora? Queridos, a Bíblia tem a resposta para nós. A palavra de Deus nos mostra, também na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não se engane, viu, queridos? Esta primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses são muito importantes, porque a igreja de Tessalônica, volto a repetir, ansiava pela vinda de Jesus e pensavam que ele já havia até mesmo voltado. Agora, olha o que a Bíblia diz. E agora, versículo 6 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses: vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora resiste. Olha o termo bíblico, resistir. Somente a um agora que resiste, até que do meio seja tirado. E então, o advérbio de tempo, mediante isso, após isso, o iníquo será revelado. Então, o que é que detém a obra de Satanás e o aparecimento real do anticristo, o homem do pecado, o iníquo? Meu amigo João, o que o detém é a igreja de Jesus. Glória a Deus. E a operação do Espírito Santo na sua igreja. Na vinda de Cristo, a igreja será levada ao céu. E a operação do Espírito Santo na terra será para salvar aqueles que ainda desejarem, mediante a sua própria vida, a entrega da sua própria vida, porque serão mortos pelo anticristo, terão suas vidas ceifadas. O Espírito ficará aqui para salvar, para salvação, porque nós cremos, meu amigo João, segundo João 16:8, que só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, o que resiste o espírito do anticristo hoje é a igreja, o corpo místico de Cristo, nós, do qual ele é a cabeça. A operação do Espírito Santo na sua igreja é o que resiste ao anticristo. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Porque tudo isso faz nos entender que o controle da história está nas mãos de Deus. Olha só, o diabo nem as chaves da casa dele ele tem. Porque Jesus, quando venceu a morte, ele tomou as chaves da mão do diabo. Tem uma pergunta interessante aqui do Luciano, mais uma vez uma pergunta do Luciano. Então, gente, foi respondido aqui pelo professor que existe alguém, um poder que resiste à manifestação total do homem do pecado, que é o anticristo. Tem uma pergunta aqui. Mateus 24, 21, muito importante. Mateus 24, 21, tem algo interessantíssimo aqui. Para diferenciar as tribulações dessa. Para diferenciar os períodos de tribulação desta grande tribulação. Jesus faz menção no capítulo 24 dos acontecimentos, 6 e 7, de como seriam os sinais, mas ele faz menção aqui no versículo 21 da grande tribulação. Olha só, nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem haverá jamais, na revista atualizada. Olha só o que Jesus falou. Então esse período denominado a grande tribulação, gente, será um período terrível, um período de caos, um período que nós não podemos brincar. Tem gente que diz assim: se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Ah, não brinca com coisa séria. Cuidado, cuidado, porque é um período que Jesus diz que nunca houve no mundo algo parecido. Mas tem uma pergunta interessante aqui. Mediante o que o pastor disse, professor aqui, por que não brigar para abrir as portas da igreja? Pois Jesus foi até os leprosos e os pastores foram ungidos para pastorear. Por que não lutar pelo seu rebanho? Se o professor não respondeu, eu vou responder, gente. Vai, responde aí, professor. Ô, irmão Luciano, eu acredito que o presbítero João, na função pastoral de dirigente hoje, pode responder isso muito melhor do que nós. Eu só quero deixar um adendo aqui referente a isso, que a igreja de Jesus, ela não parou. A igreja de Jesus, ela está viva, atuante e militante. Nós estamos impedidos por uma questão de precaução de saúde, de estarmos reunidos em um templo. Todavia, nós como igreja estamos unidos em oração, no mesmo propósito, e sobre a pregação do Evangelho. Sobre a pregação do Evangelho. Alguém pergunta, meu amigo João, como eu vou pregar o Evangelho se a igreja está fechada? Queridos, a nossa maior pregação é o nosso testemunho. São as nossas vidas. E quando pudermos, as nossas palavras se dirigirão, seja para uma, para duas, para 100 ou para 1000 pessoas de uma vez, seja pessoalmente ou aqui pelas mídias sociais. Nós não estamos parados como igreja. Estamos orando, clamando, estamos buscando e recebendo da parte de Deus e estamos proclamando o Evangelho de Jesus. Vai glória lá, a Deus. Completa aí. Glória a Deus. Muito boa essa resposta do professor. Vale lembrar, gente, que Jesus obedecia às autoridades, né? Jesus obedecia às autoridades, ele cumpriu com os tributos, com as ordenanças que existiam. E alguns leprosos, ele não tocou não. Ele disse: vão, voltem. Ele teve um encontro sim com um leproso, mas não serve como base para nós afirmarmos que a igreja deveria estar desobedecendo a ordem das autoridades, né? Paz do Senhor, pastor Wagner, Deus abençoe. Nós vamos concluir, gente. Temos muitas curiosidades, a hora já foi, né? Tem perguntas surgindo aqui. Primeiro, nós temos que cumprir a lei dos homens que impede a igreja de fazer os cultos. Tá, legal. Paz do Senhor, em sexto selo do Apocalipse. Ô, meu amigo Reinaldo, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem bastante gente conosco aqui, Gustavo Monato, ô glória, a escola dominical reforçada, né? Que benção, gente. Tem gente que gosta da palavra, viu, irmãos? Para de ficar ouvindo essas profetadas, essas papagaiadas aí, porque agora esses profetas dos revela sumiram tudo, né? Que agora tem que ter base nas escrituras, tá? Para esse momento que nós estamos vivendo. E nós estamos dando com base nas escrituras, que nós não estamos vivendo a grande tribulação. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, professor. Isso seria um juízo de Deus, esse coronavírus? Me responde, essa pergunta é minha. Meu amigo João, eu creio que essa é a pergunta de uma grande porcentagem das pessoas que nos ouvem e até mesmo daqueles que não estão aqui conosco hoje. Nós temos duas visões aqui sobre essa questão. A primeira delas é a seguinte: se esta pestilência, meu amigo, é um juízo de Deus, é uma forma de Deus cobrar a humanidade, de Deus
fazer justiça, pois não se engane. Os atributos divinos, amor, justiça, paz, bondade, eles não se contradizem, eles se complementam. É nós que temos dificuldade de compreender isso. Então, se Deus, dentro da sua justiça e soberano como Ele é, estiver por trás disso tudo, eu acredito piamente que é um chamado à humanidade, ao arrependimento, à oração, ao jejum, ao clamor, aos cultos nos lares, às famílias reunidas em torno da palavra de Deus, para adorar a Deus em família. Todavia, se há uma orquestração e uma origem maligna neste vírus, nós precisamos entender que é pela permissão de Deus, e Deus usará isto com um propósito específico para despertar a humanidade. Então, em resumo, Deus é especialista em tomar essas situações para que o seu povo se aproxime cada vez mais da sua presença. Tem uma pergunta do Jober aqui, evangelista Jober, pai do Senhor querido, Paz aqui do no Insta, amado. Acerca da salvação no período da grande tribulação. Nós vemos, meus irmãos, que o povo judeu, 144 mil, serão evangelizados, provavelmente 12 mil de cada uma das 12 tribos, confessarão Jesus como Salvador. Nós temos também os mártires do altar que clamam em Apocalipse 6, debatem de Jesus, clamando a Deus, porque o sangue deles foi derramado, e Jesus vai dizer, olha, calma, porque outros serão mortos por amor da palavra. Então, na grande tribulação, há sim base bíblica para a salvação, porém, também há base bíblica para muito derramamento de sangue dos cristãos que quiserem servir a Deus. Acredito que ficará difícil até mesmo para aqueles que ficarem, mediante ao que vão enfrentar, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Tem uma pergunta aqui, professor, maravilhosa. É do Luciano Bass. Irmão, sou batizada, eu e minha esposa, e minha enteada é católica, e minha esposa está sentindo impedir para a sua filha aceitar a Jesus. Glória a Deus. O professor vai responder para nós esta pergunta do Luciano. É uma pergunta, não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, é uma afirmação, mas é algo maravilhoso, né? Claro que desde que isso foi gerado pelo Espírito Santo, não vale a gente enfiar Jesus goela abaixo de ninguém, gente. Tá? Vale ter uma ação do Espírito de Deus para que a gente se converta de verdade, né? Porque muita gente na emoção levanta a mão, aceita Jesus, mas e aí? Será que foi de fato o Espírito Santo que o convenceu? Mas o professor vai responder aqui. Tem bastante gente, Wesley, Cris, bastante gente conosco aí. Deus abençoe, a gente não consegue visualizar todo mundo, tá? Professor, responde por favor. Queridos, essa questão proposta aí, irmão João, pelo Luciano, eu acredito, meus irmãos, que esse momento, sobretudo agora que quase em todos os países as pessoas estão sendo orientadas pelo governo e já em alguns lugares uma imposição governamental para que as pessoas não saiam de casa, estejam juntas, estejam em família, eu acredito que este é um momento propício para nós lançarmos a semente do Evangelho. Esse é um momento propício para nós lançarmos a semente da salvação no coração de todos quantos nós pudermos. Faça isso, Luciano, faça isso. A sua esposa, você, fale de Jesus para ela, fale do amor de Deus que alcançou a vida de vocês e que vai alcançar a vida dela também, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Gente, tem muita gente Sim, conectada, tá? Nós estamos no 6º selo do Apocalipse. Eita! Vamos continuar. Gente, a última pergunta. O que farão as duas testemunhas durante a grande tribulação? Por que cremos que a igreja não passará pela grande tribulação? Eita, Jesus! Gente, tudo que está sendo respondido aqui é dentro de uma linha que a gente acredita, tá? De uma defesa de fé nossa, tá? Então, existem outras linhas de pensamento que a gente respeita. A gente não está querendo aqui formar uma ideologia, pelo contrário, a gente está defendendo o que a Bíblia fala, o que a Bíblia está dizendo. Então vai uma resposta para o nosso irmão, porque cremos. Gente, nós vamos ficar aqui, viu? Nós vamos ficar aqui. Tem algumas perguntas, daqui a pouco a gente vai concluir, mas amanhã nós vamos dar continuidade nesse assunto, né, pastor, professor? Nós vamos ter que dar continuidade. O assunto é bom, gente, o assunto vale a pena convidar pessoas para participar. Glória a Deus, pastor Rodrigo Gonzalez, Deus abençoe o senhor. Por que cremos que a igreja não passará pela grande tribulação? Vamos responder essa pergunta, professor? Vamos lá. Cremos nisso, meu amigo Alain, pregador da palavra. Cremos que a igreja não passará pela grande tribulação pelo fato de Jesus inspirar, o Espírito Santo inspira a sua palavra, e o apóstolo Paulo escreve, nós relembramos aqui, 1 Tessalonicenses 1:10, que nós esperamos a Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira futura ou da ira vindoura. A grande tribulação é chamada em muitos textos da Bíblia de o dia do Senhor, ou o dia do julgamento, o dia do juízo. E está escrito que Jesus nos livrará da ira vindoura. Não se enganem, pessoal. O período da grande tribulação não é apenas, meu amigo João, 7 anos no calendário humano. Não. O período da grande tribulação é um período de império do anticristo, o falso profeta e Satanás, e é um período de perseguição, é um período de guerras, é um período de pestilências, é um período de juízo sobre a humanidade sem Deus e sobre a terra. Nós estamos aqui com os 21 flagelos da grande tribulação para compartilhar com vocês. Estamos aqui com esses 21 flagelos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Vamos ver se dá para passar. Gente, nós vamos unir nossa fé aqui. Maravilha, né, Alan? Que resposta maravilhosa. Tudo com base na Bíblia, gente. Tudo com base bíblica. É bem esclarecedor. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor, gente. Já que eu perguntei se esse momento seria um momento de juízo, após o clamor do povo, tanto no período dos juízes, como no período dos reis, aonde o povo se voltava para Deus, havia uma grande bonança. Eu estou crendo que após esse período que a gente vai passar, nós vamos viver uma grande colheita. Muita gente vai ser salva. Tem muita gente se desprendendo das coisas terrenas. Como o professor disse aqui, tem muita gente voltando para os cultos domésticos, tem muita gente voltando para a Bíblia, tem muita gente voltando para a casinha, né? Tem muita gente fora da casinha aí, tem muita gente voando aí, tem muita gente que está voltando para a oração, tem muita gente que está voltando para o jejum. Gente, nosso pastor presidente liberou uma palavra agora, e eu estou crendo nessa palavra, sabe por quê? Porque eu estou crendo que Deus está ouvindo o clamor nosso. Deus está ouvindo o choro das pessoas que estão aflitas, desesperadas. Olha o Job aí de novo. Segundo a escatologia bíblica, na opinião de vocês, quem será as duas testemunhas do Apocalipse? Eita glória, já foi feita essa pergunta, o professor vai responder agora. Meus irmãos, a respeito das duas testemunhas do Apocalipse, há um embate, uma discussão saudável na teologia bíblica sobre esses dois personagens. Alguns falam em Elias e Moisés e outros falam em Elias e Enoque. O que nós precisamos pensar é que está escrito que ao homem está decretado morrer
uma única vez. Hebreus 9, 27, né? Hebreus 9, 27. Por mais que alguns não acreditem na morte de Moisés, a Bíblia é muito clara quando Deus fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Portanto, acaba ficando difícil sustentarmos a existência ou a realidade de Moisés como uma das duas testemunhas. Logo, a probabilidade maior é que as duas testemunhas sejam Elias e Enoque. Elias e Enoque. O que nós precisamos ter em mente, meu amigo João, é uma frase muito solidificada e que é o pilar, é o fundamento da hermenêutica, que o que a Bíblia não afirma com clareza, eu não afirmo com certeza. Então, queridos, só damos certeza naquilo que a Bíblia traz muita clareza. Agora, o mais importante não é quem serão as testemunhas, e sim o trabalho de pregação do Evangelho do Reino que elas farão no período da grande tribulação, alcançando uma grande parte do povo de Israel e esse povo se rendendo ao Senhor. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Tem bastante gente, está conosco o pastor Diocélio, mestre, né, da palavra de Deus, é um homem de Deus. E o intuito do nosso assunto, gente, qual é? Esclarecer dúvidas. Tem vídeo correndo aí pelos WhatsApps da vida, até com data que Jesus virá dia 8 de abril. Então nós estamos tentando tranquilizar algumas pessoas à luz da Bíblia Sagrada, dos acontecimentos que a Bíblia registra. Isso aqui não é um debate teológico, isso aqui não é um achismo, isso aqui é o que a Bíblia fala. Então, nós estamos preocupados sim com muitas pessoas que estão aí desesperadas, que estão compartilhando informações que não têm base, que não tem um respaldo bíblico, um esclarecimento de fato. Teve uma fala do Claudinei aqui, e eu queria ver se eu conseguia encontrá-la novamente. Que fala algo interessante. Eu vou ler para os irmãos. Pastores, deixe uma nota registrada aí nessa live de hoje, para que os irmãos entendam que nós somos a igreja de Cristo. Não é só porque nós estamos impedidos de frequentar os nossos templos, né, que isso venha a ser um empecilho para que a nossa fé cresça no Senhor, para que a nossa confiança continue depositada no Senhor. Então, que nós tenhamos a visão que nós precisamos permanecer cada vez mais inabaláveis diante de Cristo, diante das adversidades, diante do mundo. Um momento nós estamos passando. Glória a Deus, é isso aí que o pastor, o nosso irmão Claudinei, o vereador Claudinei, pontuou aqui, gente, né? É um momento, é uma fase. Gente, tem tanta coisa terrível aí, tem tanta coisa terrível que se a gente fosse olhar a fundo, tem tanta manipulação, tem tanta política, tem tanta coisas. Hoje nós vivemos no sexto selo. Ai. Ele vai responder agora. Vamos falar do selo? É a terceira vez. O irmão Valentim fala do selo. Glória. Deus abençoe, irmão Valentim, Deus companheiro abençoe. Aí na equipe de evangelização das Cruzadas da Belém em Fernandópolis. Deus abençoe grandemente a vida do senhor. Eu vou pedir ajuda aqui do meu amigo presbítero João, para ele fazer a leitura de alguns textos bíblicos. Acompanhe aí agora, porque nós vamos falar aqui agora sobre alguns pontos e juízos da grande tribulação. Você vai ter certeza que nós não estamos vivendo esse período e que nós não queremos vivê-lo. Vamos lá, meu amigo presbítero João? Tamo junto, vamos responder. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2, o primeiro selo. Gente, eu estarei lendo na versão NVT, tem uma revista corrigida aqui. Diz assim, o capítulo 6, o verso 12. Quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Olha isso, queridos, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, falando sobre a abertura do primeiro selo,
que João viu no céu sendo aberto. Jesus é o Cordeiro, o único digno de abrir os selos, e ali foi constatado por João um cavaleiro em cima de um cavalo branco. Pastor João, nós sabemos a cor branca, sobretudo na questão escatológica, tem um simbolismo da paz, o símbolo de paz. Isso aqui está em harmonia com o que Daniel escreveu no capítulo 12, falando que o homem do pecado firmaria um acordo de paz. Portanto, meus irmãos, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 não é Jesus. Este é o anticristo. E o primeiro selo revela o início daquilo que é chamado na Bíblia de grande tribulação. Só uma consideração: o livro do Apocalipse, ele é um livro um tanto complexo na sua interpretação, e o professor vai explicar para nós. Por quê? Porque trata de símbolos, trata de interpretação cultural daquela época, e ele vai explicar para nós esta questão. O irmão fez uma pergunta se nós estamos vivendo, ou ele afirmou, não sei, se nós estamos no sexto selo. Professor, pontua algo para nós sobre a hermenêutica a respeito de como interpretar o livro do Apocalipse. Então, queridos, uma grande dificuldade é criada por algumas correntes de interpretações bíblicas, porque alguns desejam entender tudo que está no Apocalipse de maneira literal. Outros, muito pelo contrário, desejam entender tudo que está no Apocalipse de maneira alegórica. Já há uma linha de interpretação chamada idealismo, que pensa que se deve entender o Apocalipse de maneira ideológica e filosófica, e cada um vai fazendo as suas interpretações e as suas ideologias em cima do que está lendo. Isso é um absurdo. Portanto, nós precisamos entender que a maior parte da Bíblia, meu amigo João, ela está escrita para ser lida de maneira literal. Literal. A literalidade da Bíblia não pode ser ignorada. E essa dificuldade aí, Marcos, de se falar sobre o Apocalipse, é justamente por isso, porque é um assunto complexo, um assunto delicado e que precisa de tempo hábil para ser exposto. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado de interpretar aquilo que é literal no literal, interpretar aquilo que é simbólico dentro dos seus símbolos, interpretar aquilo que é figurativo dentro das suas figuras. Eu dou-lhes um exemplo. Algumas pessoas pensam que a besta, meu amigo João, manda a Bíblia, a besta que subiu do mar é um animal, é um dragão, uma besta mesmo, com 10 cabeças e assim por diante. Agora, queridos, o mar na Bíblia e no Apocalipse tem figura das nações, dos povos. Então a besta que sobe do mar é um homem, um governante que tem influência sobre as nações. E aqui sobre a abertura dos selos, essa linguagem foi usada para Deus, para Jesus revelar a João esses juízos, esses derramamentos da ira de Deus na grande tribulação, porque o selo era uma figura muito conhecida da época. Todos os homens de autoridade na Roma antiga tinham um anel como se fosse um selo, um sinete, e carimbava os seus documentos, mostrando e lacrando aquilo, dizendo: isso aqui está sob nossa autoridade. Então é por isso que aparece o selo no Apocalipse. É por isso que aparecem os 7 selos. É algo que Jesus está dizendo estar sobre a sua autoridade e que ele mostraria para João. É difícil para nós entendermos, amigo João, porque nós estamos em 2020.
O pessoal que leu o Apocalipse lá no primeiro século, queridos irmãos também aqui do Instagram, o pessoal que leu o Apocalipse no primeiro século compreendeu com total facilidade, devido ser a linguagem que eles estavam acostumados a ouvir e a presenciar. Vamos continuar aqui nos selos, meu? Vamos responder a pergunta, tá? Nós já falamos sobre isso aqui, Jober, a respeito do Emmanuel Macron. Gente, descarte essa possibilidade aí, tá? Como já explicado aqui, 1 Tessalonicense lá, existe um que retém o poder dele, tá bom? Isso se torna uma heresia? Se torna uma heresia isso, professor? Então, nós precisamos entender, meu amigo, que uma heresia, ela só se torna de fato assim, quando ela contraria uma doutrina fundamental e clara das Escrituras. Um exemplo disso, alguém prega que o Espírito Santo é uma força. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. E é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade ou da triunidade de Deus. Portanto, pregar contra essa doutrina clara e absoluta torna-se uma heresia. Outros sim, acrescento. Muitos pregam que Jesus foi só mais um grande homem, um grande profeta. E negam que ele era Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é Deus. Aleluia. Então isso se torna também uma heresia. Essas questões escatológicas, eu acredito serem mais de cunho especulativo, de cunho de formular e disseminar questões e probabilidades, do que heresias propriamente dita. Todavia, nós temos que ter bastante cautela com essas coisas. Pergunta do Rodrigo bastante cautela com esses detalhes. Quer continuar no selo? Vamos lá, paz do Senhor, irmã Helenir, Deus abençoe a senhora. Nós vamos já responder a pergunta do Rodrigo, mas enquanto isso o professor vai discorrer para nós aqui a respeito 2 selos. Que bom, né, gente? Que aula maravilhosa de Bíblia, né? Olha só, tem uma pergunta aqui. Amigos, por que muitos têm de certa forma medo do livro do Apocalipse, se na verdade é bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo? Verdade, né, Rodrigo? Boa pergunta. Para nós, professor, por que muita gente tem medo? Irmãos, por muito tempo criou-se essa celeuma de que o Apocalipse era um livro impossível de se entender. E infelizmente, algumas pessoas desprezaram a relevância das últimas coisas, a relevância daquilo que Jesus permitiu que fosse escrito a fim de nos trazer, meu amigo João, vamos ressaltar, porque esse é o ponto-chave da nossa transmissão hoje. O Apocalipse, as últimas coisas, o estudo destas coisas relacionadas à grande tribulação, arrebatamento, segunda vinda, o grande clímax disso é esperança para a igreja. Aleluia! Esperança para a igreja. As últimas coisas, os últimos dias, na visão de Deus, não são as últimas. Não são os últimos dias, é a consumação do plano de Jesus para a humanidade. Então isso nos traz, primeiro, esperança e segundo, responsabilidade. E aí entra o que o irmão Leite citou aí. Alguns têm medo do Apocalipse, medo das verdades bíblicas, medo do julgamento, medo do inferno. Alguns sofrem com esses medos, mas eu preciso assegurar você nessa noite que quanto a isso nós não precisamos ter medo, nós precisamos de temor. E o temor nos fará viver uma vida de retidão na presença do Senhor. Gente, tá chegando o pessoal aí, ó, Juninho, né?
Juninho aí de Santo Antônio da Platina, meu amigo, Deus abençoe tua vida, viu, Juninho? Nós estamos respondendo uma questão dentro do assunto da escatologia bíblica, acerca do tempo. Nós estamos vivendo a grande tribulação, então tem surgido algumas perguntas, algumas curiosidades, mas o professor está discorrendo aqui uma resposta acerca do sexto selo que alguém, o nosso irmão Valentim sugeriu para nós, tá? Tem alguma pergunta aqui? Já vou responder, irmão Carlos, já vamos responder aqui, irmão Claudinei. Vamos só responder a pergunta do irmão Valentim. Então, vamos continuar aqui, presbítero João, na questão dos selos. O primeiro selo, o cavalo branco, portanto, simboliza o começo dos 3 anos e meio de falsa paz. Depois nós temos no versículo 4 um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho inaugura o segundo período de 3 anos e meio, que é quando o anticristo se revelará de verdade. E o cavalo vermelho simboliza a retirada da falsa paz, trazendo perseguição e muita guerra e derramamento de sangue. Você que está com a sua Bíblia aí, ou você que pode ler o versículo 4 de Apocalipse 6, perceba que a Bíblia fala aí, meu amigo João, sobre uma grande espada. Olha só, verso de número 4, na parte final do Apocalipse 6. Então surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da guerra e matança em toda parte. Olha isso, queridos. O cavalo vermelho. Estamos falando, meu amigo Alain, período da grande tribulação, após a vinda de Cristo. Cavalo branco, início dos 3 anos e meio de paz. Cavalo vermelho, fim dos 3 anos e meio de paz. Início dos 3 anos e meio de perseguição. E aqui aparece esse cavaleiro do cavalo vermelho. Gente, essa espada que esse cavaleiro do cavalo vermelho traz na sua mão, na expressão grega original do Novo Testamento, não é uma espada de guerrilha, não é uma espada de instrumento bélico, de fazer guerra. Esta espada do cavalo vermelho é espada no sentido de punhal, no sentido de matar para sacrifícios. Ou seja, é quando o anticristo e o seu império começará a matar, tirar a vida de pessoas que querem servir a Deus, e haverá muito derramamento de sangue, pois aqueles que ficarem após a vinda de Jesus despertarão e muitos desejarão servir ao Senhor. Gente, olha só, tem algumas perguntas aqui interessantes. O Claudinei deu uma resposta bem importante aqui para nós a respeito de não ser falado tanto do Apocalipse, né? Nós temos uma preocupação na evangelização, e esses assuntos são assuntos complexos, então a gente não está tirando mérito de nenhum pastor que não prega sobre o Apocalipse, até porque, gente, a igreja, ela não quer amedrontar, ela quer ganhar, ela quer trazer, e nós temos as nossas escolas, nós temos as escolas dominical, fala muito sobre esse assunto. Então nós estamos com 2 revistas aqui da nossa escola dominical, tem bastante material para aqueles que desejam aprender. Nós vamos discorrer sobre o 3º selo, e já vamos chegar no 6º selo que o Valentim diz nós estarmos vivendo. Mas tinha uma pergunta do Carlos. Carlos, meu amigo aí de Jales, Deus abençoe a tua vida. Amigo, pode ter alguma possibilidade da tese de pensarmos que Deus tirou Elias e Enoque para não provar a morte, e será que mesmo assim Deus os mandaria de volta para testemunhas? Então, quanto a essa questão das testemunhas, que volta à tona aqui na nossa fala sobre o Apocalipse, meus irmãos, e a escatologia, essas 2 testemunhas, elas aparecem no capítulo 11, e provavelmente são Elias e Enoque, pois são os 2 únicos personagens bíblicos que o texto sagrado diz que não provaram a morte. Eles não experimentaram a morte física, eles foram trasladados. Agora, queridos, esses dois homens que serão as 2 testemunhas,
eles terão um trabalho específico de anunciar em Jerusalém, lá na capital religiosa de todo o planeta, eles estarão ali anunciando a palavra de Deus, o evangelho do reino, para os povos e principalmente para os israelitas. Não se enganem, queridos, no período da grande tribulação, Deus restaurará boa parte do seu povo Israel. E aqui vale nós ressaltarmos, meu amigo João, uma profecia que a Bíblia Sagrada nos diz que a figueira, quando visse a figueira florescer, e a figueira é símbolo de Israel, não passaria aquela geração sem que o Filho do Homem viesse. A figueira floresceu. Israel voltou a ser nação em 14 de maio de 1948. A história nos conta que lá na ONU, Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto decisivo em Israel. Em um dia, cumprindo a profecia de Isaías, poderá uma nação se formar em um dia? Assim será com o meu povo Israel. Aleluia. Israel voltou a ser nação. A figueira floresceu. E nós somos, os nossos filhos são a geração que está vivenciando o cumprimento desta palavra. Não se engane, há muitas profecias literais, e essa é uma dessas. Jesus em breve voltará. Aleluia. Pessoal que está conosco aqui no Instagram, por favor, você que tem acesso ao Facebook, corre lá no Facebook do nosso amigo João Carlos Gonçalves, acessa aí no seu Face, continua acompanhando-nos lá. A nossa bateria aqui para o Insta vai terminar, nós já queremos finalizar para não estender demais, mas nós queremos chegar aqui nesse sexto selo para responder a pergunta do irmão Valentim. Corre lá, por favor, nós vamos encerrar aqui no Insta, por gentileza. Você que está conosco aqui no Instagram, Deus abençoe sua vida. Corre lá no Face. Amanhã, permitindo Deus, nós estaremos. Nós não estamos terminando, gente. Nós estamos parando aqui com o Instagram. Tá chegando aqui o Luciel. Deus abençoe tua vida, meu amigo. Tem, irmão Marco. Tem muita coisa boa de escatologia bíblica, irmãos. Flávio, boa ideia sua, né? Nós falarmos sobre os capítulos do Apocalipse. Amanhã nós vamos continuar falando, mas nós vamos responder até chegarmos ao sexto selo. Nós estamos no terceiro. Vamos lá. A Bíblia diz em Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos para o terceiro selo. Versículo 5. Lê para nós, por favor. Verso 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Olha isso, queridos, olha isso. A Bíblia falando sobre a escassez de alimentos. Terceiro selo, portanto, lembrando vocês, primeiro selo, início da grande tribulação. Segundo selo para frente, tudo que ocorre, meu amigo João, é do meio da grande tribulação para frente, nos últimos 3 anos e meio. Terceiro selo, pessoal, é o cavalo preto. Simboliza fome, escassez de produtos alimentícios, opressão, empobrecimento e uma fome que virá sobre todos aqueles que não aceitarem a marca da besta. A Bíblia diz que só comprará, só venderá aqueles que tiverem a marca da besta. Portanto, haverá muita gente morrendo por escassez de alimentos na grande tribulação. Por mais que isso já seja uma realidade nos dias em que nós vivemos e em alguns países, não chega a ser em escala global. Isso não chega a ser em uma escala gigantesca. E esse texto bíblico aqui revela para nós que um dia de um trabalhador, um denário, gente,
Um denário era a moeda romana paga para um dia de serviço de um trabalhador. Não terá praticamente valor nenhum. Hoje, por mais que há muitos trabalhos que são mal pagos, desvalorizados, ainda assim, com um dia de trabalho, o trabalhador mais simples que tem, meu amigo João, consegue comprar um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes de arroz para trazer para dentro da sua casa. O que a Bíblia está nos revelando aqui é que a paga do trabalho será praticamente inútil. O pouco alimento que existirá será caríssimo e será para poucos. Vamos para o quarto? Vamos para o quarto. Está aqui ó, uma boa fala do Claudinei, né? Espero que quando nossos cultos voltarem em sua normalidade, essa modalidade aderida pelos irmãos, pastores, não parem, porque é de muito valia, de grande valor para nós e para uma plataforma. Muito bom mesmo, Claudinei. A gente tem tentado trabalhar assim de uma forma bíblica, sensata, equilibrada, transmitindo através das redes sociais, já que é transmitido tanta coisa ruim, nós estamos usando este tempo para propagarmos coisa boa acerca da palavra de Deus. Vale lembrar, está chegando aí o Francilei, tem mais uma pergunta do Jober. Irmã Sônia, Deus abençoe a vida da senhora, viu? Irmã Sônia, irmão Carlos. Quarto selo, gente, quarto selo, vamos lá para o quarto selo. Quarto selo é o último cavalo, são os 4 cavalos do Apocalipse aqui. Não confunda com aqueles animais, não confunda com os 4 seres viventes que estão em adoração a Deus, não confunda. Lembrando, cavaleiro branco, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto e agora o cavalo amarelo. Cavalo amarelo. Apocalipse 6:8, vamos lá? Olha só, está escrito, a Bíblia diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio de animais selvagens. Meu Deus, queridos, perceba como a coisa vai estreitando, meu amigo João. Como que vai complicando cada vez mais. Nesse quarto selo aqui nós temos a morte invadindo a terra, mas não é para matar 100, 200 ou 1000. É para matar 1/4 da população mundial. Nós já comentamos aqui no início, vamos recapitular que bastante gente entrou aqui conosco. Nós temos hoje aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Entre 7 bilhões e meio e 8 bilhões. Se nós tomarmos como base o número de 8 bilhões, 1/4 disso são 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões de moradores. Nos diversos municípios, lugares, terras, povos, nos diversos povoados, 2 bilhões terão a sua vida ceifada na abertura do quarto selo. Portanto, não se engane, nós ainda não estamos vivendo o período da grande tribulação. Haverá uma regressão mundial populacional exacerbada neste quarto selo do cavalo amarelo que simboliza a morte. Deus abençoe Edivaldo, meu amigo Ed Cardoso, a Eliane, Deus abençoe vocês, viu? Tem uma pergunta top aqui do missionário, nosso amigo Alain. O que acontecerá no fim do milênio? Já já vamos te responder. Vamos pro quinto selo, nós precisamos chegar no sexto, tá? Peraí, nós vamos chegar no sexto. Quinto selo, queridos, quinto selo, Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra
e vingues nosso sangue. Então a cada um deles foi dada a veste branca, e lhes foi dito que descansem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros do serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Amém. Olha só, queridos, o quinto selo aí vai nos revelar, meu amigo João, a morte daqueles que nesse período de tribulação desejarem servir a Deus, serem fiéis a Jesus Cristo. E você perceba no texto que eles, meus irmãos, recebem uma veste comprida branca, diferente daqueles que já subiram no arrebatamento, que estão com o corpo glorificado. Estão com o seu corpo glorificado. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. O corpo mortal, corruptível, se revestirá de imortalidade e incorruptibilidade. Portanto, o quinto selo não fala da igreja que foi morta pela perseguição da grande tribulação. O quinto selo fala dos mártires, servos de Deus, de Israel e de todos os povos, que buscarem ser fiel a Deus nesse período aqui, terão suas vidas ceifadas e precisarão aguardar ali debaixo do altar de Cristo até a segunda ressurreição, onde eles também ingressarão na eternidade conosco. Vamos lá? Sexto selo. Chegamos aí, Valentim. Tá conosco, paz querido, pastor Fransley. Deus abençoe, tá mandando um abraço ao professor. Glória a Deus. Pai Simão Fransley, ao Deus pastor abençoe. Micael. Tem alguma pergunta aqui, uma pergunta do Jober, nós já vamos responder, mas vamos responder a do Valentim para a gente concluir. Gente, amanhã, permitindo Deus, às 20 horas, nós vamos nos reunir novamente. Marco, vai ficar muita gente de fora, tá? Então é dada uma oportunidade a todos que ouvem, a todos que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Talvez alguém que está online aí conectado está afastado, desanimou na caminhada. Há tempo de você voltar, há tempo de você regressar novamente ao primeiro amor. É como ele disse, o escritor na carta aos Efésios, né? Apocalipse 3, lembra-te de onde caíste, volta, arrepende-te, lembra do teu primeiro amor. Tem muita gente que esmoreceu, esfriou, dá tempo de voltar, tá? O desejo, tem lá na parábola, Lucas 14, 23, de Jesus, é que a casa fique cheia, gente. É que a casa fique cheia. O mordomo saiu para buscar pessoas, mas muitas pessoas disseram o seguinte: não, nós estamos ocupados, nós não queremos participar da festa. Jesus mandou eles de volta, vão, busquem lá entre todos os tipos de povos, para que a minha casa fique cheia. Então o desejo de Deus é salvar muitos, salvar muitos. Sexto selo, Valentim, chegamos lá. Sexto selo, meus irmãos, vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17. Vai ler, pastor João? Agora, capítulo 6, versículos 12 ao 17. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O céu ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em cavernas. Está chegando gente aí? Está chegando. Entre cavernas e rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e rochas: caiam sobre nós, escondamos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Queridos, olha só, meu amigo João, que texto chocante, que texto confrontador, porque o sexto selo, meus irmãos, simboliza
o dia do início, é o apito inicial da ira divina através de grandes catástrofes. Olha o que nós estamos lendo e compartilhando, meus irmãos. A lua se tornará vermelha como sangue. Algumas pessoas pensam que esses eventos atmosféricos que temos, esses eventos em que a lua fica vermelha como sangue, já são cumprimento. Eclipses, né? Eclipses. Não se enganem, queridos. Olha só, a Bíblia fala de um grande temor de terra que abalará todos os continentes. Todos os continentes serão abalados. A Bíblia fala do sol se escurecendo. O dia em que o luminar maior, como diz o Gênesis, o sol governa, não haverá mais o sol. O sol se tornará negro como a noite. Isso aqui é chocante. A Bíblia fala das estrelas do céu que caem. Como figueiras. E aqui são, meus irmãos, aqui são meteoros, aqui são pedras, são corpos celestes que nós conhecemos. As estrelas, quando elas invadem o espaço atmosférico em que nós vivemos e vêm em direção ao planeta, elas se tornam como meteoros, grandes pedras que caem e provocam grandes catástrofes sobre a terra. É muita pergunta, gente. Olha só, a Bíblia fala dos montes e ilhas sendo removidos dos seus lugares. Sendo removidos dos seus lugares. E as pessoas tentando se esconder. As pessoas cientes. Olha isso, meu amigo. Forte demais. A humanidade ciente. Isso não é de ordem natural. Isso é a ira do Cordeiro. É a justiça de Deus vindo sobre nós. Meu amigo Valentim, essa aqui é a abertura do sexto selo, meu amigo. Bem pior do que estamos vivendo, que segundo Mateus 24, ainda é o princípio das dores. Princípio das dores. Vai ficar, gente, 7 trombetas e 7 taças. 7 trombetas, 7 taças, tem muita coisa. Vale lembrar, né, presbítero Micael, que não está em ordem cronológica os acontecimentos do Apocalipse. Tem muita coisa a ser discorrida, mas tem uma pergunta que eu gostei muito dela. É uma curiosidade do Alan Vinícius. Como será após o milênio? Responde aí, professor. Queridos, eu disse ao amigo presbítero João que esse assunto da escatologia é um assunto precioso, é um assunto extraordinário e que, querendo ou não, leva-nos a tentarmos montar uma cronologia dos fatos. Nós precisamos entender que o livro do Apocalipse em si e Mateus 24, que é o sermão profético de Jesus sobre as últimas coisas, é chamado de anacrônico. É algo que não tem o intuito de obedecer obrigatoriamente uma ordem dos fatos. O que ficou revelado para nós, como nós estamos ressaltando aqui na transmissão toda, é que o desejo de Deus é que nós tenhamos esperança e responsabilidade diante dos acontecimentos do Apocalipse. Agora, tentando traçar o entendimento destas coisas, nós entendemos que haverá o arrebatamento da igreja, iniciará a tribulação, 3 anos e meio, totalizando 7 anos. No fim da tribulação nós temos a batalha do Armagedon. Cristo e a igreja desce sobre o Monte das Oliveiras, o monte se fenderá e Cristo derrotará o anticristo e o falso profeta, inaugurando o lago de fogo, o inferno propriamente dito.
Posteriormente, Satanás é preso por 1000 anos e inicia-se na terra o período do milênio. Jesus estará em Jerusalém governando todos os povos e todas as nações. Dito isso, após esses 1000 anos que nós cremos ser literais, reais e verdadeiros, patentes, algo que vai acontecer mesmo, após o milênio, Satanás será solto. Apocalipse 19:20. Satanás é solto para enganar as pessoas que nascerem durante o milênio. Essas pessoas sofrerão a enganação de Satanás e acontecerá a batalha, meu amigo João, de Gog e Magog. Gog e Magog é uma batalha após o milênio. Nesta batalha, Satanás é derrotado de forma definitiva e segue-se o juízo do trono branco. No juízo do trono branco, aqueles que estão lá no Hades, no mundo dos mortos, comparecerão diante do trono do Cordeiro e serão julgados e lançados na condenação eterna. Dito isso, João viu o novo céu e a nova terra. Aleluia. E a nova Jerusalém que desce do céu. De uma forma simples, bastante assim limitada, nós entendemos e enxergamos esta cronologia dos fatos no Apocalipse, e que seja aí de ajuda para alguém essa ordem dos fatos em nome de Jesus. Olha só, Rosineide da Barra do Tarraxil, Bahia. Ela perguntou algo interessante aqui, nós vamos responder. Fale uma coisa, tire uma dúvida, nós vamos antes da tribulação? Em nome de Jesus. Nós estamos crendo, né? Nós estamos crendo que nós vamos antes da tribulação. Amém. Sim, nós seremos arrebatados, tirados dessa terra. Aqui, meu amigo João, eu acho que vale um adendo nesse término, nessa conclusiva da nossa transmissão. Queridos, nós precisamos entender uma coisa como cristãos, como servos de Deus. Muitas interpretações, visões e entendimentos acontecem acerca do tempo do fim. Todavia, acima de quem está falando, está a palavra de Deus. Não procure ler a Bíblia e entender o que está escrito conforme um entendimento de alguém, o entendimento de uma linha. Não, por mais que as linhas de interpretação nos ajude, leia a palavra de Deus com temor no seu coração, com entendimento como se você fosse um cristão lá do primeiro século, lendo a Bíblia Sagrada e procurando entender dentro da própria Bíblia, que se explica a si mesma, o que é que Deus deixou revelado para nós. Isso vai lhe ajudar muito, porque às vezes nós ficamos presos dizendo: mas o fulano, meu amigo João, o fulano fala que será assim. O ciclano fala que será assim. Queridos, acima de nós, de todos nós, está o Senhor, a sua bendita e infalível palavra, e é ela que deve prevalecer. Vale considerar o que o profeta Oséias disse, que o povo padece por falta de oração, falta de jejum, falta de ir na igreja? Não, o povo padece por falta de conhecimento. Muitas pessoas que nos acompanham e frequentam as igrejas, elas trazem com elas questões culturais e não com bases bíblicas de como se dariam esses acontecimentos. Eu quero mandar um abraço para Dona Rosa lá na Boiadeira, mãe do Claudinei. Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Meu esposo, pastor, aqui é bênção ouvir os filhos de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amanhã, permitindo Deus, gente, nós estaremos aqui. Eu quero finalizar fazendo uma conclusão do que nós falamos. Nós falamos essa noite com base em uma pergunta, se estamos vivendo a grande tribulação. Ficou claro para muita gente que nós não estamos vivendo a grande tribulação. Não há sombra de dúvidas. No Apocalipse nós não precisamos compreender tudo, apenas o alvo é Jesus certamente. Isso aí, glória a Deus, glória a Deus. Isso aí, gente, leiam, busquem conhecimento. Eu até preciso falar
de 2 materiais que a gente trabalha. Um é o livro do presbítero Micael, por favor. É o livro Um Convite a um Reino de Felicidade, chama Macários. Vocês falam de onde? Fernandópolis, São Paulo, tá? Nós estamos aqui com o livro do presbítero Micael, né? Com o prefácio do pastor presidente aqui do campo, Um Chamado ao Reino de Felicidade. Eu tenho também, fala aí, professor, sobre o seu livro. Ele vai falar aqui sobre esse material que tem abençoado muita gente. Fala aí, professor. Queridos, Deus nos permitiu, por sua graça e bondade, fazer o lançamento desse trabalho escrito. É o nosso primeiro material escrito e realizamos o lançamento em dezembro agora de 2019. E nós aqui abordamos o ensino de Jesus sobre as bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças presentes em Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, onde Jesus apresenta os estatutos para o tempo da graça e para o tempo do reino de Deus. E aqui eu abordo, meus amados irmãos, sobre a verdadeira felicidade. Nós estamos vivendo dias que tem muita gente feliz achando que é triste, e muita gente triste, meu amigo João, pensando que é feliz. Nós precisamos resgatar não o sentimento, e sim aquilo que Jesus fala ao nosso respeito. E para ele, eu e você, somos bem-aventurados. Macários é o termo grego, é para despertar a minha e a sua curiosidade. Queridos, tem aqui também na minha mão o material que a gente trabalha aqui. É uma fonte riquíssima de pesquisas, é uma obra do pastor Mateus Soares do Rio de Janeiro, que é uma enciclopédia dos principais personagens da Bíblia. Nós temos em estoque, nós temos bastante material. Vocês que desejam, por favor, nos chamem aí no Messenger, no WhatsApp. Amanhã, permitindo Deus, nós estaremos aqui às 20 horas. Nós vamos elaborar um tema, foi até proposto aqui, nós falarmos sobre Lúcifer, professor presbítero Micael. Mas o intuito dessa nossa live, gente, foi aquietar e acalmar o coração daqueles que nos ouvem, daqueles que estão desesperados, daqueles que estão aflitos, daqueles que me ajudem em oração para que o Senhor me dê entendimento da palavra. Sim, com certeza. Nosso desejo é acalmar o coração daqueles que nos ouvem. Eu, como dito aqui, dirijo uma das congregações do campo de Fernandópolis, tenho uma responsabilidade sobre algumas pessoas. Quando falamos de Jesus no Apocalipse, a expressão no grego é pinosko. Essa é a palavra fiel testemunha quando ele diz eu venho. E digo, quer dizer que ele tal. Amém. O Valentim está falando do livro aí, da enciclopédia, é maravilhosa. O livro do presbítero Micael também é fantástico. Gente, olha só. Amanhã nós estaremos aqui. Nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Nós vamos elaborar um tema. Nós vamos seguir o cronograma do livro do Apocalipse, terminar 7 taças, 7 trombetas, né? 7 trombetas e 7 taças. 7 trombetas e 7 taças. E nós vamos falar como se comportar nesse momento, tá? Como se comportar nesse momento. Já que não estamos vivendo a grande tribulação, já que não estamos vivendo o reflexo do fim, como se comportar? A igreja do primeiro século falava muito mesmo sobre esse assunto. A igreja se preocupava em preparar as pessoas para o arrebatamento. É o Denilson Lima aqui do estado de São Paulo. Então eu te convido amanhã às 20 horas a estar conosco. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Nós vamos ministrar uma oração sobre a sua vida. Como essa canção, ele vem num abrir e fechar de olhos. E a pergunta é: você está preparado? Você conhece alguém que não está preparado? Você, pregador da palavra de Deus, você tem responsabilidade de advertir, de proclamar, de falar para aqueles que te ouvem sobre este acontecimento. Isso é real, gente. Isso é real. Pastor Micael, ore a Deus por nós. Sim, Pai. Deus vai alcançar a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Senhor, estenda as suas mãos sobre o seu povo, Pai. Aonde houver, ó Deus, um servo teu, uma serva tua, reunido neste momento, ó Pai, aqueles que nos acompanham
Senhor, nós também oramos, ó Pai, em favor dos enfermos. Sim, meu Deus. Pessoas, ó Pai, que estão acometidas pelas enfermidades. Sim, Senhor. Senhor, que a Tua palavra seja cura, seja viva para estas pessoas. Sim, meu ó Pai. Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que esse estudo, ó Deus, acerca da Tua palavra, Sim, do tempo do fim, da consumação do Teu plano para a humanidade, Senhor, traga em nós o Teu temor, traga em nós, ó Deus, a responsabilidade, como discípulos de Jesus, como Teus servos. Abençoa agora, Senhor, a casa dos nossos irmãos. Sim, Senhor. Abençoa cada família, e que a esperança viva da Tua vinda reine no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Permitindo Deus, amanhã às 20 horas, convide o maior número de pessoas possível para estar conosco. Passou muita gente por aqui. Quero louvar a Deus e agradecer a todos que se conectaram. Foi de grande valia, né? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aprendendo, gente. Nossos pastores diz o seguinte: quem quer aprender, está sempre aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, professor, presbítero Micael, que atendeu o nosso convite. E amanhã nós falaremos sobre 7 taças, 7 trombetas, 7 taças. 7 trombetas, 7 taças, e como se comportar ante a vinda de Cristo. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Forte abraço.